Gravando! Então, pessoal, boa noite para vocês. Estamos aí em mais um encontro dessa disciplina de prática pedagógica, que é a disciplina de processo, ensino e aprendizagem na trajetória profissional. Nós estamos já aí na fase do processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Gostaria de retomando, então, a nossa última aula, para a gente dar prosseguimento, em que a gente começou a falar um pouco mais a respeito da execução dos planos, né, e os itens obrigatórios que a gente precisa de ter num plano. E eu queria saber se vocês anotam. Vocês anotaram isso aí? Se vocês deixaram aí isso no caderno? Se vocês abrem o caderno para fazer as anotações? Queria saber de vocês se vocês lembram dos itens básicos para a execução de um plano. E aí, bora conversar um pouquinho? Anota! Anota! O que vocês colocaram, então, que é necessário aí numa execução de um plano? Quais são os itens básicos? A começar do objetivo. O que mais? Metodologia. Não chuta não, filho amado. Fernando, Stephanie, Felipe, cadê vocês? É o objetivo. Como que fala? Eu tenho anotado, eu só não tô achando. Acha para vocês aí, gente, bora? Habilidades. Unidades temáticas. O que vocês têm que ter? Não mistura conteúdo, não. Isso aí é lá do ensino fundamental. Nós estamos no processo. Então, esse outro eu não sei, não. Dos planos de aula, a gente falou muito sobre o objetivo. Aí a gente depois falou da importância do conteúdo. Eu citei para vocês. A gente encerrou a aula falando a respeito aí desses itens básicos que deve ter num plano de aula, né? Então, essa parte aí de objetivos. Aí eu falei do macro ciclo, que era o planejamento anual, né? Nós falamos sobre o planejamento anual, só para a gente retomar. Os itens básicos para se fazer um planejamento anual. E depois a gente esmiuçou isso aí e colocou no plano de aula mesmo, na unidade do plano de aula. Eu não sei se vocês lembram, a gente comentou um pouco a respeito da quantidade de aulas que a gente tem em uma turma. Então, como a gente está ainda tratando de ensino fundamental, eu comentei com vocês a respeito dessas 2 aulas semanais, que no ano daria 80 aulas, então ficaria uma coisa complicada a gente fazer 80 planos de aula, né? Então, a gente comentou um pouquinho a respeito disso aí. E aí eu peguei e falei dessa necessidade da gente conseguir fazer de uma forma bem mais resumida um plano de aula, lembrando que um plano de aula é possível que a gente faça ele não por unidade, mas a gente faça ele por blocos de conteúdo. Então, às vezes, a gente faz um plano de aula aí, pensando em 4 aulas, pensando em 2 aulas. Então, esse plano de aula vai me servir para 2 aulas, esse plano de aula vai servir para 4 aulas. Então, isso é possível, tá? E eu gostaria que vocês estivessem sempre atentos a essas informações, porque como são muitas informações, às vezes passa por despercebido. Então, vão pontuando, vão colocando aí no papel, para vocês não esquecerem, que algumas questões são importantes até mesmo como processo avaliativo, tá? E nesse plano de aula básico, eu coloquei para vocês os itens que são essenciais e que é possível de aparecer, e isso é óbvio que vai, tá? Diferentes formatos de plano de aula. Diferentes formatos de plano de aula. Então, fiquem muito atentos em relação a isso aí. Não que seja errado,
mas que às vezes vai aparecer um plano de aula mais resumido, outro plano de aula mais amplo, por conta da necessidade do local em que você está trabalhando. Às vezes a gente tem o que a gente chama de interlocutores, né, que são as pessoas que vão ler o seu plano de aula. Porque a gente tem que pensar nas duas vertentes. O plano de aula que serve para você planejar, plano de aula, né, como uma forma de você ter esse planejamento. E a outra parte, a outra vertente, é de você oferecer esse plano de aula para os interlocutores, que são, primeiramente, o seu coordenador, seu chefe, que quiser ver o seu plano, o seu professor substituto, que às vezes vai dar a sua aula e precisa saber o que você vai trabalhar, e ele precisa de ler o seu plano e saber o que você iria executar. Então, ele tem que ser compreensível. Para um pai de aluno, para o próprio aluno. Então, esse plano de aula, ele não é único e exclusivo seu. Ele é de acesso a toda a comunidade escolar. E saibam disso. Você não está fazendo nada escondido, o seu planejamento não é aquele caderninho de segredos, aquele seu diário que você conta tudo. Então, o seu caderno de planejamento, que tem o seu plano, ele é possível de ser visto por toda a comunidade escolar. Tá certo? E nesse plano, até agora eu não contei, não é um segredo, né? E nesse plano tem que conter essencialmente o quê? Objetivos, o conteúdo, o procedimento de ensino, ou procedimento metodológico, que foi onde o Gustavo chutou aí, metodologia, tá? E onde a Stephanie chutou lá na parte do conteúdo, tá um pouquinho da habilidade, tá? Então, de tudo, vocês não estão completamente errados, tá, gente? Então, vocês estão de parabéns por ter chutado. Os recursos de ensino, que seria nada mais, nada menos do que os materiais necessários, tá? E, por fim, a avaliação. Anotou, gente, agora? Tá anotadinho? Repete, por favor. Agora eu vou. Ó, mas assim, coloca no caderno, mas eu vou deixar isso aí também disponível para vocês em material também, tá? Mas o que tem que ter como básico? E hoje a gente vai trabalhar muito isso, certo? São os objetivos, que a gente vai ver hoje, objetivo pra caramba. Vocês vão sair daqui com a cabeça até martelando com isso. Objetivos, conteúdo, procedimentos ou procedimento de ensino, coloca entre parênteses metodologia, né? Recursos de ensino, entre parênteses, nada mais do que material. E o Dan tá doidão. O Dan tá falando que tá pedindo solicitação, mas não tá, não. Só um pouquinho, deixa eu só... Você tá pedindo a autorização. Copiou então, galera? Objetivo, conteúdo, procedimento de ensino, recurso de ensino, avaliação, fechou. Então, esses são os itens básicos para a gente fazer um plano de aula. Aparece mais coisa, professor? Ixi, aparece trenzinho demais, detalhes demais. A parte, por exemplo, da... Fala, Felipe. Tipo assim, professor, eu tava pensando nisso semana passada. Por que que quando, tipo, você falou que quando faz o plano de aula não é só, tipo, só de figuração, é uma coisa importante, mas tipo assim, quando um outro professor, por exemplo, ele vai te substituir, ele, pelo menos no meu ensino médio, ensino fundamental, não tem dia, pelo menos que eu perceber,
a seguir o que o outro professor tinha deixado. Era uma aula mais diferente. Isso é mais por opção, preguiça, não sei Não, como é que é. por falta de planejamento mesmo. Porque, isso principalmente acontece, Felipe, com professores que têm livro didático. Nós que somos da educação física, e normalmente nós não temos um livro didático a seguir, o plano de aula é essencial, né? Agora, quando tem um professor de outra matéria que ele tem um livro didático, normalmente vai substituir e fala assim, ó, eu estava na página tal, passa essas atividades aqui, tal, tal, tal. Beleza. Então, essa seria a lógica. Mas o correto é o plano de aula, porque daria uma sequência metodológica, né? Daria uma sequência didática metodológica, dentro de uma proximidade do perfil do professor que foi substituído, né? Então, essa seria a lógica. Mas a justificativa nesse caso aí é o livro didático. E que realmente ele facilita muito o processo. Tá? Ele é um grande facilitador desse processo aí de, às vezes, ter uma substituição. E, obviamente, que a BNCC veio para isso também, né? Para facilitar essas situações. O que acontece muito na educação brasileira, e aí você tocou num ponto que aí acaba que a gente vai abrindo um leque de conversa, é que, às vezes, a gente tem essas situações de substituição? Tem, mas existe uma grande rotatividade de professores, por várias situações, por conta de contratos interrompidos, né? Por conta de salários baixos, que às vezes ocorre do professor achar alguma outra coisa melhor e sai, né? Por conta da não obrigatoriedade da formação naquela área, que entra mais uma vez essa situação. Vou dar um exemplo para vocês. O professor lá da escola, ele mexe com instalação de câmera, energia solar e tal, e ele dando aula, esse negócio ficou melhor para ele, ele saiu das aulas e agora está trabalhando nessa área. Então, existe essa rotatividade. E a BNCC, essa sequência lógica de conteúdos, ela facilita essas substituições, essas trocas, tá? Mas nada impede que um plano de aula também não facilite, principalmente na nossa área, que a gente precisa tanto dessas questões, tá bom? Ó, Pedro Lucas, gente, Pedro Lucas apareceu. Seja bem-vindo, Pedro Lucas. Aí, Pedro Lucas. Fala, Stephanie. Professor, você falou que tem que mandar, no caso, quem tem contato com o plano de aula mais é o coordenador, no caso é o coordenador pedagógico, não é? Isso. Aí, quando, assim, você, como professor, quando você faz o seu plano de aula e tal, tem todo aquele planejamento, tem aquela plataforma, né, que você mostrou, e mais o Sim. coordenador. Ou você, é tudo, ou se tem mais pessoas que você tem que enviar isso, ou é só o contato maior com No sistema, aquele sistema que eu mandei para vocês, que a gente ainda estava na parte do processo, né? Então, assim, aquela amostragem do sistema foi dentro daquela parte do entendimento do processo. Deixa eu ver se é o Dan. O Dan tá doidão, o Dan não tá. Ele tá entrando, ele tá pedindo o negócio aqui, não tá aparecendo, não. Vou só falar para ele aqui. Você entrará na reunião assim que alguém autorizar. Nada.
Será que ele tá no link certo? Deixa eu mandar esse link para ele. Eu acho que ele está tentando outro link. Peraí. Vai dar certo. Então, continuando aí, Stephanie, em relação a essa situação de autorização. Não sei se vocês lembram, eu prometi que a gente vai fazer aquela oficina, eu vou abrir o sistema, vocês vão fazer os planos lá, mas primeiro a gente tem que saber fazer o plano, né? Então, o plano lá é bem resumidinho, né? Vocês viram que é bem automático, você coloca já o conteúdo, né? A habilidade, o conteúdo, e a gente só tem que descrever a metodologia, que é o procedimento de ensino, e a avaliação, que a gente tem que escrever, né? A avaliação eu coloco de uma forma muito simples, eu coloco sempre avaliação contínua. E aí a gente vai entender também os tipos de avaliação, eu vou passar isso para vocês, quais são os tipos de avaliação possíveis dentro do processo da educação física, então a gente vai passar por todas as etapas. Mas enfim, a pessoa pergunta, eu faço o plano, e quem autoriza, aliás, quem valida esse plano, quem dá o ok nesse plano é o coordenador. Então, a partir do momento que eu faço o plano e salvo esse plano, ele fica vermelho. Por enquanto, ele está transparente. Eu faço o plano, ele fica vermelho. Terminei de fazer todos os planos, enviei. Quando eu envio para o coordenador, para o sistema do coordenador. O coordenador entra lá, ele abre o plano, olha se está ok o plano, e valida esse plano, beleza? Então, essa é a lógica. Então, a primeira pessoa que recebe o meu plano é o coordenador, entendeu? E aí, existe a possibilidade, a disponibilidade daquele material para qualquer outra pessoa? Sim, né? Sim. Cadê o D'Angelo? Conseguiu? Professor, mas o sistema, ele já funciona, em qualquer... Ele é bem amplo, assim, em todas as cidades, para todas as escolas. E, por exemplo, se começar como... Independente de como entra na escola, se é com concurso público, se é processo... Aí ele apareceu, Dandan... Tá certo agora. Deu certo aí, né, D'Angelo? Agora vamos com tudo agora. O Stephanie, ele é do Estado, então, assim, ele é específico para a unidade escolar, tá? Então, por exemplo, o plano que eu faço, ele está visível para quem é da minha escola, tá? O modelo daquele plano e desse sistema, ele é válido para todas as escolas do Estado de Goiás, ou seja, escolas estaduais, e se algum município quiser utilizar esse sistema, ele também é possível, porque ele é um sistema aberto da Secretaria da Educação. É essa pergunta que você fez? Foi isso mesmo? É isso. É só para saber, tipo, se ele abrange muitas escolas, se... Sim. Então, ele abrange todas as escolas do Estado de Goiás. Quando você lê lá, escola estadual ou colégio estadual, todos utilizam e devem utilizar esse mesmo sistema, entendeu? Alguns que é mais... municípios que queiram usar esse sistema, eles são autorizados a usar também. Se eles quiserem usar, eles podem usar. Tem municípios que fazem parceria e utilizam. Tem outros municípios que criam o seu próprio sistema. Por exemplo, a FUG, ela tem um sistema que a gente chama de TOTS. Deixa eu até escrever ele aqui, TOTVs. T-O-V-S. T-O-V-T-S. Não, T-O-T-V-S. TOTVs. Então, é esse sistema que a gente usa na faculdade. Ele está interligado ao portal do aluno. Você está entendendo? Então, tudo que a gente coloca, quando a gente lança nota, frequência, essas coisas,
ele interliga no portal do aluno para o aluno ver. Da mesma coisa, a mesma forma no Estado. No Estado a gente faz esses planejamentos, essa programação, num sistema que a gente chama de CIAP. Esse é do professor. Só que ele tá diretamente ligado ao SIG, que é o da secretaria. Então, tudo que eu faço, eu envio, vai para a secretaria. E na secretaria, o acesso é livre para a comunidade escolar. Está entendendo? Então, hoje, chega um aluno lá e pede transferência. A secretária já tem todas as informações das disciplinas para poder dar essa transferência para ele, que é frequência, nota, essas coisas todas, entendeu? Então, é bem organizado, bem dinâmico. A tendência, galera, é sempre o papel diminuir. Então, assim, toda essa estrutura de plano de aula que eu estou passando para vocês, é possível que ela seja mais facilitada e que vocês usem isso de forma digitada, né? Então, assim, é bem mais facilitado, tá? Só retomar rapidinho aqui, pessoal, mas se eu respondi sua pergunta, se eu não respondi, vocês me falam aí, tá, gente? O Pedro Lucas e o D'Angelo entrou aí agora. A gente está começando a falar sobre plano de aula, tá certo? Na semana passada a gente falou sobre o plano anual, toda a estrutura de um plano anual, e eu terminei a aula da semana passada falando sobre os itens básicos de um plano de aula. Até fiz uma brincadeira com os meninos que estavam aqui, querendo saber, gente, quais são os itens necessários para fazer um plano de aula? Objetivo, conteúdo, procedimento de ensino, recursos de ensino e avaliação. Voltando. Objetivo é objetivo e não muda. Conteúdo é como se fossem as nossas habilidades que estão descritas na BNCC. Na BNCC, conteúdo está escrito, é como se fosse as habilidades, beleza? São só nomenclaturas diferentes, só para a gente entender. Ah, professor, eu vou saber diferenciar? Sabe. Quando você lê as habilidades, você vai falar assim, isso aqui é o conteúdo. É o conteúdo dentro do esporte, certo? Procedimento de ensino, que nada mais é uma metodologia. Qual que é a sua metodologia? O que você vai trabalhar? Quais as atividades que você vai desenvolver? Recursos de ensino, que nada mais é os materiais que você está usando. E a avaliação, que a gente precisa de entender os mais variados tipos de avaliação para a gente saber utilizar ela dentro da educação física. Alguns tipos de avaliação, elas são imprescindíveis nas nossas aulas de educação física, tá? Outras, a gente não consegue nem usar, porque são avaliações muito específicas do ambiente de sala de aula, do estar dentro da sala de aula, tá certo? Então, a gente começou falando disso, aí surgiram algumas dúvidas, a gente estava trocando ideia aqui, e aí agora a gente vai para o racha mesmo. D'Angelo, você quer fazer uma pergunta? Diga. Eu quero fazer duas perguntas. Eu tô na aula certa, porque eu não tô vendo nenhum Tá na aula regresso certa, aqui. porque eu sei. Prática pedagógica Processo, do ensino e ensino. aprendizagem. É aquela que a gente precisa Não, terminar, a que a gente né? precisa terminar é depois, no intervalo. É depois, segunda aula, beleza. Agora, a segunda coisa, como é que você fez se você desfocou o fundo assim? Uai, tem uma opção aqui, nos 3 pontinhos, Do próprio do próprio Meet. E aí você tem lá, alterar plano de fundo. Aí, É lá embaixo? não, Mais opções. Isso, naqueles 3 pontinhos lá embaixo. Aí você vem e altera o meu plano de fundo aí, ó. Alterar layout, né? Que é isso? Não, alterar plano de fundo. Ativar a legenda, informações provendo, anunciar. Então, não, meu tem não. Configurações, transmissão, quadro de comunicação, alterar layout, tem o meu. Aí. Que bacana. Achei massa demais. Deixa eu perguntar a última aula, esqueci de Tem um na perguntar. praia. Então, é lá embaixo, nos 3 pontinhos do lado direito, né? Nos 3 pontinhos lá. Tá, beleza, eu vou procurar aqui depois. Era isso. Mas é porque esse meeting, ele é o meeting da faculdade, né? Então, como o meeting da faculdade pode ser. é pago,
eu acho que deve ter algumas opções a mais. Esse levantar a mão mesmo, ele é específico do pago, entendeu? Entendi. Uhum. Não, beleza, tá ótimo. Pois Beleza. eu Quem acho mais? aqui. Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, galera, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E a gente está com algumas coisinhas em atraso lá na plataforma do Moodle, que é dessa disciplina. Eu quero que vocês entendam o seguinte, galera. Essa disciplina, ela está no Moodle, e a disciplina depois do intervalo está lá no Meet, lá no Classroom, tá certo? Inclusive, eu coloquei lá no Classroom as aulas gravadas que a gente já teve, né? Essa é a terceira, ô Felipe? Você que está me assessorando isso aí? Essa é a terceira? De hoje é a quarta. Ah, já é a quarta aula? É. Ixi, eu tenho que achar a primeira, que foi a introdução, mas enfim. Deixa eu conferir mesmo, eu te dou a resposta. Um segundo. Tá. Mas tá lá, você colocou até lá no grupo, tá lá no grupo, não tem erro não. Aí eu procuro qual que é a aula. E aí, pessoal, já coloquei lá no Classroom essas duas aulas gravadas que a gente já fez lá do fundamental, do ensino fundamental, que é a que vocês estão devendo, que eu estou devendo, né, que foi do semestre que interrompeu. Essa não, essa tá certinha, essa é desse semestre mesmo, então essa tá na plataforma lá no portal do aluno, beleza? Hoje é a terceira, professor. Hoje tá é certinho, viu? Hoje é a terceira. Que eu procurei lá, falei que ia até na dúvida. Então, enfim, aí fiquem atentos, porque agora a gente vai começar a desenvolver atividades, porque agora a gente tem já conteúdo suficiente para desenvolver atividades. Principalmente agora, nessa de processo de ensino-aprendizagem, eu vou deixar um bocado de atividade para vocês. Não é, meu Deus do céu, muito, mas preciso que vocês tenham uma argumentação, conhecimento, né? Então, utilizem já o que vocês adquiriram até o momento, estando aí no 5º período, e o D'Angelo já egresso, para poder desenvolver essas atividades. Porque a gente já vai começar a trabalhar um pouco mais voltado para aquela coisa mais prática, né? Plano de aula, vamos fazer plano de aula, vamos aprender a fazer plano de aula. Então, galera, quem está na licenciatura, é imprescindível isso, tá? De saber fazer, de saber executar, de entender as diferenças. E aí, antes de surgirem as perguntas que eu fui respondendo, em relação a essas variedades de planos de aula. A gente tem uma variedade de plano de aula. E algo que vai ser bem... que vai ser bem, assim, diferente um do outro, é a parte do cabeçalho, né? Que as informações, às vezes, necessitam de tempo da aula, local, nome do professor. Então, tem um monte de coisas no cabeçalho que pode aí diferenciar um plano de outro, tá? Sequência das aulas, então, o horário da aula, então tem muita coisinha, sabe? Coisinha que você vai preenchendo e tal, mas nada que seja difícil de falar assim, é complicado, não. Os itens básicos são aqueles que eu falei para vocês, né? E a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre os objetivos. E é engraçado quando você fala assim, poxa, então o professor vai dar aula de português agora, mas a primeira coisa que a gente precisa de entender no objetivo é a colocação dos verbos. Tá? A colocação dos verbos. A gente precisa de compreender que todo objetivo precisa de ter verbo. Todo objetivo. O objetivo, o verbo, ele dá a ação para o objetivo. E o nosso plano de aula, ele é feito com base nos objetivos. Quando você termina de fazer um plano de aula, e é engraçado isso que eu ouvi há muito tempo atrás, ainda quando aluno, e sempre gravei isso para mim. Você sempre tem que perguntar para o objetivo, você começa a mensurar o objetivo como se fosse uma pessoa. Quando você termina um plano de aula, você sempre pergunta para o seu objetivo se a sua aula foi concluída, se a sua aula atingiu
o proposto. Então, você olha para o objetivo e pergunta para ele: o que eu coloquei aqui na minha aula vai chegar em você? Então, essa pergunta, quando você coloca o objetivo como sendo uma pessoa, facilita demais o processo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o objetivo. Um pouco não, né? A gente vai tentar falar as ações, né? Todas as ações e desenvolver essas questões relacionadas ao objetivo. E se der tempo, a gente ainda fala um pouco sobre procedimentos metodológicos ou procedimento de ensino, tá bom? A gente tem uma variedade de verbos e que a gente entende ele como uma necessidade de focar alguma coisa, tá? Então, a gente aparece aqui esses primeiros, verbos para objetivos gerais que se focam em conceitos. Olha só, o que a gente vai falar, hein? Você quer ensinar o que para o seu aluno? Você quer ensinar conceito? Você quer ensinar algum conceito, por exemplo, a ensinar o aluno a chutar, mas ele precisa de entender o que é chute. Se é isso, se são conceitos, a gente tem esses verbos que facilitam esse processo. E aí, galera, esse material é um material também de cabeceira, tá? Porque se a gente tem esse material possível para a gente estar sempre buscando a pesquisa nele, facilita demais também. Não quer dizer que o que eu estou apresentando para vocês aqui, vocês vão ter que decorar, né? Falar assim, agora eu aprendi porque o professor falou. Não. Eu estou apresentando esse material para vocês, de forma que vocês, quando precisarem, vão recorrer a ele, tá? Eu tenho ele aqui em slide, e também tem ele no material em formato de texto, que eu sugiro para vocês terem ele. Eu andei muito tempo com esse papelzinho de verbos, andei muito tempo. Ele fazia parte do meu caderninho de planejamento. Aí sempre que eu tinha dúvida em saber qual o verbo colocar, eu olhava, dava uma olhadinha nele, ou então ele me dava argumentos, né? Às vezes a gente fica sem ideia, aí quando você lê o verbo, você já deslancha no texto, tá? Então, beleza. Verbos para objetivos gerais que se focam em conceitos. Conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar. Adiante. Verbos para objetivos gerais que se focam em procedimento. Procedimento, execução, o fazer, tá? A gente usa muito isso aqui. Por quê? Porque a gente está em movimento, né, galera? Nossas aulas são aulas de movimento. Então, é o desenvolver, estabelecer, organizar, capacitar, demonstrar. São verbos focados em ações de procedimento. Lembrando que, também esqueci de falar isso para vocês, existem as situações em que um verbo ele vai entrar em vários focos, tá? Então, ele não é único e exclusivo só de procedimento. Talvez ele entre em outro, né? A gente consegue estabelecer isso aí. Verbos para objetivos gerais que se focam em atitudes. Contribuir, colaborar, valorizar, interiorizar, mostrar. Você está querendo trabalhar atitude na sua aula. Não que sejam só atitudes de forma abstrata, no sentido emocional, não. Mas a atitude de realizar, de fazer, tá? Pronto, você tem que ter atitude. Qual é a sua atitude? Tem que valorizar esse chute mais forte. Viu que eu passei da atitude emocional, de ter atitude, aquela coisa, para a atitude de movimento. Você tem que ter a atitude de chutar forte. Então, valoriza o momento final, valoriza aquele momento de execução do movimento de forma real. Entenderam a lógica? Né? Então, são verbos que a gente utiliza nessas ações de atitudes. Exemplos. Conhecer as mais variadas possibilidades de concentração como forma de melhorar o desenvolvimento nas aulas.
Pessoal, esses exemplos aqui foram exemplos construídos em sala de aula, viu? Foram exemplos que foram construídos com os próprios alunos. Desenvolver atividades com utilização de bolas de forma mista, por meio de jogos cooperativos, para possibilitar aos alunos a melhoria na capacidade de socialização em grupo. Já a gente vai falar sobre esses negócios coloridos aí, tá? Compreender as diversas dificuldades de socialização através do desenvolvimento de aulas de campo para obter vivências de comportamento social, construção coletiva. Tá, vamos voltar lá. Vejam que as cores aí, né? O vermelho, o primeiro, esse aqui não, esse aqui foi um modelo acima aqui sem essa descrição. Vamos entender aqui. Desenvolver em vermelho, atividade, essa parte aqui em azul, depois a partezinha em preto e a partezinha em amarelo, tá? Só para a gente entender as partes, tá? As partes de um objetivo. Então, a gente tem aqui desenvolver, que é o verbo, tá? É o verbo. A parte azul, que é a descrição textual, tá? Atividade com utilização de bolas e de forma mista por meio de jogos cooperativos. Beleza. Essa aqui é a parte inicial, só para a gente entender, em que a gente dá uma espécie de uma explicação do que é o tema da aula, tá? Esse aqui, que está em preto, é o conteúdo, jogos cooperativos, e a parte que está em amarelo seria nada mais do que a ação. Para que você está trabalhando isso? Para que você vai desenvolver isso? É a ação, né? Para possibilitar aos alunos a melhoria na capacidade, tal. Então, a gente tem essas partes aí, que eu vou mostrar para vocês também, na hora que a gente estiver fazendo essas oficinas, tá? Do mesmo jeito aqui, que está de amarelo, tá? Podia ter colocado da mesma cor, só para vocês terem a mesma ideia, né? De cores, que aí a gente tem é mais intuitivo, mas não tá. Compreender, amarelinho aqui, é o verbo. As diversas dificuldades de socialização. Beleza? Aqui eu estou explicando o que vai ser basicamente a nossa aula. Em preto seria o conteúdo, tá? Aula de campo. Para obter vivências de comportamento social. Aqui a ação, tá? Então, para que a gente vai compreender isso? Para obter vivências de comportamento. E em preto, de novo, ele entra também como uma parte de conteúdo, tá? Essa segunda aqui, ela ficou melhorzinha, tá, gente? Confesso isso para vocês. Beleza? Vamos seguindo aqui a lógica, só para a gente entender. Objetivos específicos. Existem alguns planos de aula, mas é interessante a gente entender também isso aí, não somente como plano de aula, né? Mas existem planos de aula que solicitam objetivos específicos, tá? Eles necessitam, às vezes, dessa informação dos objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles aparecem normalmente em planos de aula que têm mais de uma aula nele. É igual eu falei para vocês, é complicado você dar 80 aulas na semana. Imagina se você tivesse que fazer 80 aulas no ano. Imagina se você tivesse que fazer 80 planos de aula. Então, é possível que a gente faça blocos, né, em blocos de aulas. Então, um plano de aula para 4 aulas, um plano de aula para 2 aulas. Então, normalmente, os planos de aula que aparecem com blocos de aulas, 4 aulas, por exemplo, é possível da gente colocar objetivos específicos, tá? Porque aí a gente vai mostrando o que é o objetivo de cada uma daquelas aulas, certo? Enfim,
Para a definição de objetivos específicos, é recomendado o uso de verbos com significado mais restrito e direcionado. Os objetivos específicos contribuem para a concretização do objetivo geral. Então, foi o que eu falei, o objetivo geral seria do conteúdo no todo, e os específicos seria daquelas outras aulas que você está fazendo para chegar no objetivo geral. Tá? Então, é possível a gente fazer isso sim. Os objetivos específicos contribuem para a concretização do objetivo geral, pormenorizando-o. Pormenorizando, bonita essa palavra, né? Pormenores, né? Diminuindo os problemas. Estão relacionados com as áreas específicas nas quais se desenvolvem. Isso que eu já tinha falado para vocês. A gente consegue especificar cada uma das aulas que estão sendo realizadas. Agora, professor, mas existe também objetivo específico para uma única aula? Existe, tá? Existe. Depende da solicitação da escola, né? Do ambiente onde você está trabalhando. Às vezes eles querem que você também especifique isso. Verbos usados em objetivos específicos para indicar análise. Vamos analisar, né? Qual que é a aula? A aula tem o objetivo de fazer uma análise daquilo. Uma análise crítica, enfim. Analisar, investigar, comprovar, classificar, comparar, contrastar, diferenciar, distinguir. Não adianta eu ficar, né, falando de cada um, porque isso aí vai ser na composição do seu objetivo. Mesmo porque vocês não vão conseguir gravar todos eles assim, né, gente? Olha só. Verbos usados em objetivo específico para indicar avaliação. Então, é uma aula que tem o objetivo de avaliar se realmente o aluno aprendeu o movimento, por exemplo, né? O próprio avaliar, pesquisar, selecionar, precisar, decidir, estimar, medir e validar. Verbos usados em objetivos específicos para indicar a compreensão. Entendam, pessoal, esse indicar, né, ou o foco lá do objetivo geral, é tipo assim, você está fazendo um objetivo, aliás, você está fazendo um objetivo para um plano de aula, que você quer que o aluno tenha compreensão, né? Você quer que o aluno ele tenha essa capacidade de avaliar o que ele fez, que ele tenha uma análise daquilo, entendeu? Então, é essa a lógica da brincadeira aqui. Então, indicar compreensão, são verbos que indicam a compreensão. Concluir, inferir, deduzir, interpretar, determinar, descrever e ilustrar. Verbos usados em objetivos específicos para indicar conhecimento. Então, os alunos vão ter que demonstrar naquela aula que eles têm conhecimento. Tá? Faça a pergunta para o objetivo. Objetivo, eu preciso que o meu aluno ele tenha conhecimento. A minha aula vai gerar isso no meu aluno, que ele demonstre conhecimento? Essa é a pergunta. Registrar, definir, identificar, nomear, especificar, exemplificar e enumerar e citar. Verbos usados, retrem, né, pessoal? Muita coisa. Usados em objetivos específicos para indicar síntese. Síntese é o quê? É ter a compreensão do todo e ser resumido. Então, eu quero que você me explique isso aqui, né, curto e grosso, rapidamente. Sintetizar um conhecimento, tá? Esquematizar, organizar, constituir, estruturar, generalizar, documentar, desenvolver.
Então, um aluno ele tem que conseguir sintetizar o que ele adquiriu de conhecimento. Normalmente, a gente usa isso aí quando a gente está bem lá na frente, em que o aluno ele tem uma compreensão de muita coisa, é um assunto longo, um assunto comprido, e aí você necessita que ele sintetize aquele conhecimento, para ver se ele tem uma sequência de entendimento daquele todo, tá certo? Mais uma vez, lembram que eu falei para vocês, ó, gente, às vezes pode aparecer verbo em diferentes momentos, né? O mesmo verbo em diferentes. Isso aí é lógico que vai aparecer. Verbos usados em objetivo específico para indicar aplicação. Então, o aluno, você quer aplicar algum conhecimento nele, aplicar alguma ação nele, aplicar algum movimento novo, né? Algum fundamento novo. Então, aplicar, praticar, empregar, operar e usar. Tá? Esse também é muito usado nas nossas aulas, tá? Finish. E aí, eu quero trazer deixa eu voltar aqui rapidamente com vocês, para a gente ter uma outra compreensão também de um outro entendimento. Ali eu coloquei para vocês objetivo geral, né, e objetivo específico. É possível, professor, de eu pegar aquelas indicações dos objetivos específicos e trazer para mim em uma elaboração de um plano de aula como objetivo geral? Sim, tranquilo. Tá? Você pode usar também como sendo o objetivo geral. Só a construção do objetivo, que ela tem que ser pensada de uma forma bem ampla, tá? Para que você não diminua a importância de um objetivo geral. Mas aquelas indicações todas dos objetivos específicos, elas também podem nortear a elaboração de objetivos gerais. Beleza? Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo? Sim, ok. Tem alguém comigo aí ainda? Sim. Tá certo. Então, olha só. Eu vou passar. Eu imagino que agora a gente não vai conseguir fazer, mas eu gostaria muito de fazer algumas oficinas com vocês de objetivos geral, de fazer objetivos. Então, são 8 horas. Eu imagino que em 10 minutinhos, eu vou deixar aqui compartilhado a tela aí, para vocês estarem vendo aí os objetivos. E, mentira, eu vou fazer o seguinte, deixa eu enviar esse material lá no WhatsApp para vocês. Vou enviar ele para vocês. Deixa eu fechar, porque senão... Não, esse aqui não, esse aqui é o que a gente ia ver, né? Acho que não vai dar tempo. Não, já fechei. Vou fazer o seguinte, eu quero que vocês façam para mim um único objetivo, vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês, em que vocês precisam de pensar nessa utilização de verbo. A gente vai construindo esse conhecimento no decorrer das nossas aulas. Cuidado na quantidade de verbos que vocês estão colocando no objetivo. Porque se a gente for pensar em uma aula de 50 minutos, se a gente for colocar muitos verbos, a gente vai entender que o plano de aula quer ensinar tudo aquilo. E em 50 minutos, 60 minutos, que seja, não dá tempo da gente ensinar tanta coisa assim, né? Desenvolver, realizar, compreender, calma, é uma coisa ou outra. Tá? Então, cuidado com as colocações dos verbos. E aí, eu preciso que vocês anotem para mim, por favor. O que tem que ter nesse objetivo? Tem que ter, obviamente, o verbo. Tem que ter a explicação do seu conteúdo, né? Aquela primeira ação lá do seu conteúdo, e aí explicando o que é o conteúdo. Conteúdo ou tema da aula, tá, gente? Às vezes aparece isso. E a ação. Entendeu?
A ação é o quê? O que que você vai fazer na aula, realmente o que que você vai fazer na aula. Então, pensem primeiramente nesses três aspectos aí: verbo, a colocação de algum conteúdo e a ação da sua aula. O que que seria, né, a ser desenvolvido nesse processo. Beleza? Eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, porque aí vocês podem brincar de olhar os mais variados verbos, tá? Pode ser assim? Posso mandar lá no WhatsApp, galera? Fica mais fácil? Pode. Deixa Ou eu, no chat também. Tanto faz. deixa eu achar aqui. Churrão. Deixa eu ver aqui. Prática pedagógica. Processo. Verbos para objetivo. E galera, achei a DCGO. Hoje a gente vai trabalhar a DCGO na próxima aula. Na próxima aula agora, depois do intervalo. Prontinho, pessoal, já está lá. Já está lá. Professor, Oi. o verbo seria tipo o objetivo mesmo, né? O verbo é, Ensinar. o verbo é o que vai te dar a ação do seu objetivo. A explicação seria. Você falar o que, que é o conteúdo da sua aula, entendeu? Porque tem que aparecer no objetivo o que, que realmente você vai trabalhar, o que, que é o conteúdo da sua aula. Uhum. E a ação seria, se fosse, no caso, uma atividade ou. A ação é o que você realmente quer, né? A ação é como se fosse um movimento, né? O que, que você vai fazer? Por que, que o aluno ele tem que compreender aquilo? Por quê? Porque ele vai realizar atividade. Então, seria uma justificativa, né? Um movimento da sua aula. Basicamente isso. Entendi. Aqui não. Eu pensei até em pôr no. Não, mas não dá não. Tá lá no WhatsApp mesmo. Gente, são 8h04. 8h14 eu volto com vocês. Então, agora, cronometrada aí, tá bom? Todo mundo, por favor. Eu vou querer ler de todo mundo, por gentileza. Então, 8h04, 8h14 eu volto com vocês. Fechou? É lá no Google Class? Não, não. Eu coloquei o modelo dos objetivos aí no WhatsApp. Você Não, vai. tudo bem. Ah, Então, mas não é a não, próxima aula já? não, vou voltar aqui mesmo para eu ler os objetivos que vocês vão fazer aí para mim. Ah, tá. Vocês vão fazer. Professor, você mandou no grupo? Uai, eu te mandei o link, ué. Então, você mandou no grupo, foi? Foi lá no WhatsApp, no grupo. Ah, porque o meu ainda não chegou, não. Ah, não, eu mandei foi errado aqui, peraí. Você mandou para mim aqui. O primeiro que apareceu aqui eu mandei. Peraí. Vou mandar de novo. Por isso que eu tô procurando aqui, não tô achando. Achei que era minha internet. Foi um PowerPoint, né, Ederson? Foi, galera. Agora foi. Vamos lá. Então, você quer que já faça esse exercício agora, Ederson? Um objetivo para a gente fazer tipo uma oficina aqui. Aí o assunto é livre, né? Tipo, Livre, temática, né? Beleza. relacionado à educação física, mas é livre.
E aí, turma, pronto? Voltei. Quais? Tô terminando já. Quais? Se vocês quiserem, pode colocar no chat, tá? À medida que vocês forem terminando, vocês vão pondo no chat. Professor, você quer os objetivos gerais, específicos? Só o geral. Você só vai descrever um geral aí para mim. Só um geral, tá. Isso. Beleza. Terminando aqui. Ederson, Oi. posso falar o meu? Põe no chat. Tá. Que isso, hein, Fernando? Ê, Fernando. Na hora que você abrir o bar, vai ser uma loucura. Olha, rapaz. Perfeito, Fernando. Compreender? No chat, né? Aqui. Isso. Compreender a necessidade das práticas esportivas, beleza. Compreender necessidade. Tranquilo. Compreender necessidades para esportiva em ambiente escolar, beleza? E a ação no final. Para quê que você vai compreender? Para estabelecer a vivência e interação entre ambos. Fechou. Stephanie, vamos lá no seu. Eu não fiz certo, não sei. Manda aí, ué. Vamos corrigindo, vamos trocando ideia. Conhecer, beleza? Diferentes movimentos de ginástica através de experimentação. Para quê que você quer conhecer isso, Stephanie? Stephanie. Tô pensando. Conhecer diferentes movimentos de ginástica
Possibilitar. Eu me atrevi aqui, viu, ô Stephanie? Eu coloquei aí, para quê? No seu. Pedro Lucas, vamos lá. Pedro Lucas, começar com o verbo. Precisamos. Ficou bom o seu, mas agora o que eu lembrei, eu queria colocar aqui, aumentar, aqui, foi quando eu estava lembrando a palavra, era aumentar o repertório. De movimentos e tal. Pode fazer aí, eu só te dei uma dica e uma sugestão. Pedro Lucas, eu preciso do verbo. O verbo é o. Colaborar. Então É. você tira, vamos tirar esse. Vamos refazer. Vamos refazer. Colaborar para que todos possam participar das atividades conjuntas. Conjuntas, em grupo, né? Dentro da escola. Para quê? Você quer colaborar com isso? Aí para que todos participem juntos. Colaborar para que todos possam participar das atividades conjuntas dentro da escola. Mas você quer que eles participam das atividades conjuntas dentro da escola para quê? Para eles aprenderem, ué. Mas eles estão aprendendo ou eles vão aprender ou vão colaborar? Vai, professor, os dois, porque se eles participarem, eles vão aprender, né? 50 minutos. 50 minutos. Se eles já colaboram, eles já aprenderam. Entendam a colocação do verbo, é por isso que não é fácil. Você entendeu? Eles já se eles estão colaborando, é porque eles já sabem o que eles têm que fazer. Entendeu? Entendi. Vamos lá, estou mexendo no seu aqui. Colaborar para que todos possam participar das atividades conjuntas dentro da escola, a fim de Aprender. aprender, não. Não, né? Aprender já aprendeu. Nós temos que buscar outra palavra. Tira o verbo. Você já está colaborando, então você já está com esses meninos seus já está avançado, entendeu? Colaborar para que todos possam participar das atividades conjuntas dentro da escola. Simplesinho, ó. Possibilitando maior socialização dos alunos. Fechou. Quem que é o próximo? Depois do... Era o Felipe, Pedro Felipe. Organizar uma tarde de jogos de salão com vários jogos. Beleza, esse é seu conteúdo. O seu plano de aula é uma tarde de jogos. Beleza. Tais como xadrez, dama. Aí já informou demais. Porque isso, Felipe, vai estar onde? Vai estar lá no conteúdo. Tá? Então, organizar uma tarde de jogos de salão com vários jogos. Organizar uma tarde de jogos de salão, ponto. Deixa eu arrumar ele aqui. Porque aí no conteúdo você vai colocar o quê? Conteúdo. Xadrez, dama, uno, gamão. Entendeu? Entendi. Assim, eu não tô falando que esteja errado, né? Eu só tô falando pra gente conseguir enxugar.
Porque senão você vai estar dando duas informações. Então, é só para a gente dar uma enxugada. Mas falar assim, Ederson, mas eu posso manter assim? Pode deixar desse jeito. Mas vamos lá, organizar uma tarde de jogos de salão. Aí eu vou tirar isso aqui, os jogos todos, porque isso aqui vai estar no conteúdo. Esse tipo de jogo valoriza a socialização. Aí a gente tira esse outro verbo. Organizar uma tarde de jogos de salão. Organizar é mais uma ação sua, né? Eu vou manter esse valorizar aí. Organizar uma tarde de jogos de salão. Eu coloquei lá em cima. Peraí. Para valorizar a não precisa de valorizar não. Salão. Buscando a socialização entre jogadores e o respeito às regras. Foi bem chuto. D'Angelo. Incentivar. Vamos lá. Ver se a gente mexe nele. Então, mas o Ederson, incentivar, eu acho que eu coloquei errado. Eu queria colocar desenvolver. Desenvolver com os pais. Então vamos mexer. Seria... Vamos lá. Desenvolver com os pais. A participação, né? Com os pais. A participação no ambiente escolar, junto com seus filhos. Perante as aulas de educação física, fazendo com que as crianças se sintam valorizadas. mais valorizadas, né? Que o seu aprendizagem seja mais absorvida e mais significativa. Se sintam valorizadas e sua aprendizagem seja... Eu peguei isso aí porque eu lembro de uma aula, quando eu dava aula de judô, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, eu convidava os pais para participar da aula junto com as crianças. E era muito bom, muito criativo, assim, elas participavam mesmo. E eu acho que funcionaria também, né, no ambiente escolar, né? Sim. A ideia é assim, a minha preocupação é só no tamanho, entendeu? Mas é isso aí, a gente vai aprendendo... A gente vai aprendendo a ficando mais enxuto pela quantidade de objetivos que a gente vai fazendo. Mas, por exemplo, como é uma ação mais longa, talvez necessite, né, de um objetivo que dê mais informações. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que no objetivo tem que aparecer o verbo, o conteúdo que vai ser trabalhado, e a ação, para que você quer fazer aquilo. Precisa de aparecer esses 3 pontos importantíssimos. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Vejam que a gente vai quebrando cabeça, Do jeito que vocês lançaram aí para mim, não é fácil, né? Não é pronto e acabado. Não é uma receitinha de bolo que você faz, é uma criatividade que é uma produção, então isso aqui é uma produção, tá? A ideia é essa, que vocês estabeleçam aí o objetivo dentro de um verbo, né, e aí vocês entendam qual que é a ação desse verbo, qual é o foco, né, para que esse verbo ele vai funcionar. Então, a gente precisa de entender esses processos, tá bom? Foi o que eu falei para o Pedro Lucas, lá, né, no dele. Cadê o dele aqui?
Cadê? O colaborar e o aprender, né? Se a gente for entender os dois verbos, se ele está colaborando é porque ele já subentende-se que ele já aprendeu, agora ele vai colaborar. Então, esses entendimentos de colocação de verbo, né, que a gente precisa de estabelecer. Agora, cuidado com a quantidade de verbos. Mais uma vez, se eu tenho um verbo para uma aula de 50 minutos, se eu tenho 2 verbos, será que vai dar para a aula de 50 minutos? Aquele verbo está intimamente ligado com o que eu quero introduzir lá no aluno enquanto conhecimento, né? Então, basicamente, seria isso aí. Vocês vão brincar mais disso lá na plataforma, lá no Moodle. Eu vou pedir um bocado de objetivos para vocês vão ter que ir elaborando aí os objetivos para mim, dentro de uma sequência assim, de etapas, tá? De ações, diferentes ações. Então, é como se fosse, eu vou propor para vocês lá uma espécie de alguns estudos de caso, né? Eu vou colocar uma situação e vocês vão desenvolver o objetivo dentro da situação que eu vou colocar. Beleza, galera? Eu vou encerrando aqui esse momento e a gente, daqui 15 minutinhos, a gente... tem o do Gustavo, gente. Desculpa. Pessoal, foi quase. Nossa senhora, o celular descarregou aí, eu tô correndo aqui. Aí tem que pegar o notebook. Capacitar uma atividade recreativa, evidenciando a ludicidade. Vamos arrumar ele aqui, peraí. Vamos lá. O capacitar, eu acho que não coube aí, viu? Só tá bronco, pode falar. Porque assim, você capacita a pessoa, você está capacitando aí a atividade. Então, vamos pensar assim, você vai desenvolver uma atividade, entendeu? Entendi. Ou realizar. Eu também me perdi, assim, em questão desse verbo aí, que eu coloquei também desenvolver, né? E aí eu falei assim... Então, você está realizando uma atividade recreativa como forma de evidenciar, como forma de... Não, evidenciando mesmo, não inventa não, Ederson. Evidenciando a ludicidade para promover o... Para que você está realizando o BED? Está realizando o BED para evidenciar a ludicidade, promover o trabalho em grupo, e a vivência a disputa da competitividade, né? Essa palavra que eu queria, só que eu fiquei em dúvida e tal. Competitividade. Pronto, bonito. Dá até dó de jogar fora, de fechar isso aqui e deixar esses coisas aqui. Pois é. Mas vamos indo. Gente, vamos nessa? 15 minutinhos, nós estamos de volta para a segunda etapa. O link é o mesmo, né, Ederson? Não, aí eu vou mandar o link lá para vocês. Ah, então beleza. Tá bom? Falou. Até mais, galera. Valeu.